coisa. A Igreja de Cristo tem passado por vários momentos difíceis e esse não foi o único, mas diante de toda a história. E assim como foi na história, a igreja sempre se manteve de pé e se manteve unida. E não é agora que ela vai esmorecer. Deus irá sustentar a sua igreja e irá sustentar aqueles que realmente creem no seu nome. Agora, já aqueles que apenas vivem por religiosidade, é difícil sabermos qual será o destino deles. Mas aqueles que estão firmes na rocha, que é Cristo, esses sim, Deus irá sustentá-los, irá protegê-los. Pois bem, convido a todos a abrirem no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos ler até o versículo 25. Amém? Você abriu aí na sua Bíblia? Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. No versículo 22, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus mortal por imagens feitas à semelhança de homens mortal, bem como pássaro, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, ao lugar do Deus Criador, que é bendito para sempre. Amém. Bom, meus amados irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que reflete principalmente a questão da soberania de Deus. Principalmente lá no capítulo 9, capítulo 10, 11, reflete essa questão da soberania de Deus. Que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e que os seus decretos são decretos divinos que permanecem por toda a história. E também a carta de Paulo aos Romanos é conhecida por mostrar a natureza pecaminosa do homem. A carta de Paulo aos Romanos vai tratar justamente também dessa questão do pecado e da natureza pecaminosa do homem. E essa carta vai mostrar de forma bem clara como a natureza está corrompida por causa do pecado. Ela vai mostrar que no coração do homem é onde vai surgir toda maldade e aspecto pecaminoso. Por ser uma carta bastante conhecida, também podemos ver que durante a história a carta de Paulo aos Romanos converteu vários cristãos famosos. Entre eles podemos citar Martinho Lutero e Santo Agostinho. Ou seja, é uma carta bastante rica. E provavelmente é uma carta que Paulo escreveu não direcionada a uma igreja que ele mesmo fundou. Porque geralmente as cartas de Paulo é para uma igreja que ele fundou ou que ele ajudou a levantar essa igreja. No aspecto humano, claro, não no aspecto material.
E aqui nessa parte desse texto, ficou bem claro pela leitura que é uma carta que trata principalmente dessa questão do pecado, da natureza pecaminosa do homem e como ela reflete na nossa sociedade. É uma carta que podemos aplicar nos nossos dias atuais também, mas para entendermos ela, devemos saber como a Bíblia nos apresenta o Deus, Criador dos céus e da terra. Porque no mundo que vivemos hoje, há uma visão distorcida da pessoa de Deus. Há uma visão pervertida por causa de pregações ou de interpretações que não condizem com o texto das Escrituras. Mas é uma interpretação que vai de acordo com o pensamento humano. E o pensamento humano ele é totalmente corrompido. Mas o que as Escrituras vai nos dizer em relação ao caráter de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que criou os céus e a terra? Há muitos atributos. Se formos parar para pensar aqui, vai a noite toda só falando dessa questão dos atributos de Deus. Mas não, eu quero destacar aqui dois atributos bastante conhecidos. Mas antes dele, a Bíblia nos relata que o caráter e os atributos de Deus, eles não mudam. Eles permanecem de geração em geração. Deus não muda com o passar do tempo. Porque os valores da sociedade mudaram e a cultura mudou, por isso Deus tem que se apropriar, tem que se moldar a nossa cultura ao que queremos. Não, pelo contrário. Deus não mudou. A sociedade é que está cada vez mais distante do Deus Criador dos céus e da terra. E com isso eu peço aos irmãos que abram comigo no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Amém? Diz assim: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendente do Pai das luzes, que não muda como sombras inconsistentes. Ou seja, o que Tiago está querendo dizer aqui é que todo dom, ele vem do Pai das luzes, que é o Senhor. E ele não muda. Ele não é como a sombra ali, que quando chega a luz desaparece. Não, ele é um Deus imutável. Ele é um Deus que o seu caráter jamais vai mudar. Os seus decretos não mudam. Os seus atributos não mudam. O mesmo Deus que foi misericordioso no passado, ele é misericordioso hoje. Afinal, nós só nos levantamos, o sol só nasce porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia nas nossas vidas. O mesmo Deus que cura no passado, que curou, é o mesmo Deus que também cura no presente. É o mesmo Deus que liberta e é o mesmo Deus que salva. Com isso aprendemos que o caráter de Deus não muda. E eu quero destacar aqui dois. O primeiro é bastante conhecido pela sociedade. Deus, ele é amor. Sim, ele é 100% amor. E isso fica bem claro quando lemos Salmos. Principalmente o capítulo 136, no versículo 1. Vamos lá, Salmos 136, versículo 1. Salmos capítulo 136, versículo 1. Diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus
permanece de geração em geração. O seu amor, ele dura para sempre. Ele ama a sua criação. Mas há um outro atributo de Deus. É a sua justiça. Você concorda comigo que Deus é justo? Claro que sim, não é? Ele é justo. Ele é justo juiz. E a Bíblia afirma isso. Agora, ele é 100% amor, mas também é 100% justiça. Ele não é 50% amor e 50% justiça. Não, ele é 100% os dois. E onde nos fala sobre a justiça de Deus é os Salmos, do capítulo 7, versículo 11. Vamos lá. Salmos, capítulo 7, no versículo 11. Acompanhe comigo. Diz assim: Deus é um juiz justo. Olha, Deus é um juiz justo. Agora, se você continuar o versículo, um Deus que se manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. E se você continuar no capítulo e ler o último versículo, ainda fala: dai graças ao Senhor pela sua justiça, e ao nome do Senhor Altíssimo cantai louvores. Ele é um Deus justo. E você deve concordar comigo, pegando ao exemplo da nossa sociedade, do mundo em que vivemos, um juiz justo não é um juiz que perdoa. O papel do juiz não é perdoar. Pelo contrário, é aplicar a lei para aquele que cometeu a impunidade. Esse é o juiz justo. Você concorda comigo? Este é o juiz justo. Pois bem, Deus é este juiz justo. Ele aplica a lei nos nossos pecados. A Bíblia nos diz: todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Essa é a pena para quem comete pecado. A morte, não somente a morte física, mas é a morte eterna. A separação para sempre do Deus Criador. E se ele fizer isso, se ele nos der o castigo que merecemos, ele está sendo um Deus justo. Porque ele está cumprindo a lei. A lei aponta para nós e nos condena por conta dos nossos pecados. E ao mesmo tempo que ele é um juiz justo, ele é um Deus irado. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. E no capítulo de Romanos, que lemos, capítulo 1, no versículo 18, é o que nos fala justamente isso, meus irmãos. Veja aí o versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Como está lá em Salmos. Ele manifesta a sua ira a cada dia. A cada momento, contra toda impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus é revelada. Assim como o Evangelho nos revela que o poder de Deus é a salvação para todo aquele que crê, a justiça de Deus nos revela também a sua ira, que está disposta nos céus. É vista por toda a humanidade essa ira. E por quê? Olha só, contra toda impiedade. Essa questão da impiedade está relacionada com o relacionamento das pessoas com Deus. Deus está irado por isso.
pelo relacionamento que a humanidade tem com ele. Não está jóia. Não está tudo ok. Não está tudo no seu lugar. Não está. Pelo contrário, a humanidade tem virado as costas para Deus. Tem dito, não precisamos de um Deus tão complexo como esse. Podemos viver aos nossos próprios moldes. O relativismo tem crescido cada dia mais. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e excluem a única verdade que é Jesus, o Filho de Deus. Quando ele afirma em João que é o caminho, a verdade e a vida. Em tempos em que esse vírus tem causado grande destruição na humanidade. E hoje, quando pensamos na perversidade humana, já ultrapassam os 3 mil mortes no Brasil. E eu não estou falando de coronavírus. Agora eu estou falando do aborto. O aborto mata cerca de 130 mil crianças por ano. O coronavírus, se você for pegar os números aqui no Brasil, matou aí cerca de 64 mil pessoas. Vamos pensar no aspecto mundial. Hoje já tem mais de 530 mil mortos pelo coronavírus. É um número bastante alto. Um número assustador. Só que se você for pegar os números do aborto, meu amado irmão, são 55 milhões de vidas ceifadas. E isso não é relevante. Porque isso não importa para a grande mídia. Isso não importa para uma grande parcela da população. Porque eles excluem os princípios bíblicos. Os princípios de Deus estão fora da humanidade. Dizem que a ciência matou Deus. Mas quando na verdade Deus está nos céus e revela a sua ira contra todos esses homens que se afastam dos seus caminhos. Eles criaram uma inimizade com Deus. Paulo nos chama até de filhos da ira. Outrora vós eram filhos da ira. E assim podemos chamar todos aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo e que se afastam dos caminhos de Deus. Filhos da ira. Está preparado para todos aqueles que abandonam os princípios bíblicos a ira vindoura. E é contra todas essas coisas que Deus se manifesta. É por isso que a ira de Deus está revelada. E ele também continua. Não só contra a impiedade, mas contra a injustiça. E quando se pensa nesse aspecto da injustiça, nesse versículo está relatado o relacionamento com o próximo. Vamos parar para pensar hoje. O relacionamento entre as pessoas. Está um completo desastre. Não há perdão na humanidade. Pelo contrário, a inveja, a intriga. E se formos ler a carta de Romanos, Paulo vai dizer aqui no versículo 30, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, praticadores de mal, insensatos, e toda a lista que Paulo faz, do versículo 29 ao versículo 31. As relações humanas, até mesmo, criaram ideologias. Ideologias essa que vai contra os princípios bíblicos e contra a vontade de Deus. Até as músicas, meus amados irmãos. Eu sou de 2003. Quem vem antes de mim, o pai, o pastor Cícero, as músicas mudaram completamente.
O funk tomou de conta do pessoal e entrou na mente. A deturpação dos valores morais agora está a crescer a cada dia mais. As músicas entraram no meio da sociedade e o que 20, 30 anos atrás era impossível até de se pensar. Hoje se pratica e até mesmo se dança. Então podemos dizer que, diferentemente da ideia positivista de que a humanidade está em progresso, podemos dizer sim que a humanidade está caminhando para uma destruição, para uma catástrofe. Não está em progresso. Isso não é progresso. Mas pelo contrário, é sim uma humanidade que está caminhando cada vez mais para longe de Deus. E quando se caminha para longe de Deus, a destruição vem. Se dá mais importância aos valores materiais, aos prazeres mundanos, do que a própria palavra de Deus. Há quem diga que 1 minuto no inferno fará você esquecer de todos os prazeres que você já teve nesse mundo. E é isso. Do que adianta ao homem, disse o Senhor Jesus Cristo, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Paulo vai continuando no versículo. Vai aqui no versículo 19, depois de ele dizer que a ira de Deus está revelada contra a impiedade, contra a injustiça. Agora por quê? Vem aqui no final do versículo 18. Os homens que suprimem a verdade pela injustiça. Essa palavra que suprimem quer dizer excluir ou afogar a verdade. Eles preferem excluir a verdade e deixarem em exaltação a injustiça. É por isso que Deus está irado. Os homens excluem a verdade da sua vida. E aqui cabe uma reflexão, meu amado irmão. A você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo e a verdade das Escrituras. Você tem rejeitado a palavra de Deus, a sua verdade? Você tem dado mais crédito à impiedade do que à verdade da palavra de Deus? Pois é por isso que Deus está irado com toda a humanidade. E o versículo 19: pois o que de Deus podemos conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O Deus que é criador dos céus e da terra, quando olhamos para o universo que ele criou, toda a complexidade do universo, cada coisa funciona em seu devido lugar. Não pode ter sido de uma explosão porque o universo é perfeitamente calculado. E quando olhamos para o universo, vemos a perfeição da criação de Deus. E um Deus tão complexo, ele se manifesta a nós. Sim, tudo o que conhecemos de Deus, ele mesmo se manifestou para que nós possamos conhecê-lo. A nossa mente não consegue compreender. Há coisas na Bíblia que são insolúveis, porque é como se a Bíblia nos desse uma gota em meio a um oceano. Não conhecemos sobre tudo, mas o que conhecemos é suficiente para nos rendermos a esse Deus e o adorarmos como Deus. É suficiente para que a Ele seja dada toda a glória e todo o louvor. É isso que o versículo 19 está nos falando. Deus se revelou à humanidade. Desde a criação do mundo. Ele nos revelou através da sua criação. Sai aí e dê uma volta de 360.
e você se depara com o universo, você consegue perceber que há um Deus que criou tudo. Ele se revelou através do seu Filho Jesus, que veio aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás. E hoje ele se revela através da sua palavra, as Escrituras. Sim, ele não está preocupado em se revelar, e ele pode como Deus, através de sonhos. Como muitos pastores têm dado ênfase a essa questão da revelação, a sonhos, a visões, mas excluem a verdade e a maior revelação de Deus que está na sua palavra. E é ela que temos hoje. É isso que o versículo 20 também vai falar. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Ou seja, Deus tem se revelado claramente. Tem dito que Ele é o soberano Senhor, o Criador do universo. De forma que tais homens são indesculpáveis. Meu querido irmão, o que as Escrituras estão querendo nos dizer é que Deus se revelou de forma clara, que Ele é o Criador do universo, o Deus que merece toda a honra, glória e louvor, o Deus que merece toda a nossa adoração. Se a nossa vida não servir para glorificar a esse Deus, então de nada vale. Mas Ele está dizendo que, mesmo conhecendo a Deus, tais homens se prestaram em abandonar os seus caminhos. E por isso eles são indesculpáveis. Todos são culpados diante de Deus. Todos são merecedores do castigo eterno, e Deus se revelou através do seu Filho. A sua palavra expõe o seu Filho, mostrando que somos pecadores e temos que nos arrepender. Mas mesmo assim, a mente corrompida do homem, o coração corrompido, não deixa que o Evangelho entre e penetre no coração, e tire o coração de pedra e transforme em um coração de carne. Para estes, não há desculpa no dia do juízo. E o que eu estou lhe falando agora, meu amado amigo, eu estou expondo aqui para você as Escrituras. Se você não crer, quando acabar essa live, você já não será mais desculpável diante de Deus. Você estará sobre juízo eterno, por rejeitar o seu Filho Jesus. Pois bem, abandonaram ao Deus Criador, rejeitaram a sua palavra, e mesmo conhecendo, ainda assim o rejeitaram. E por isso Deus tornou todos culpados. Todos são culpados perante o Senhor. E no versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Não renderam a glória e a honra e o louvor que lhe é devido. Não fizeram isso. Mesmo conhecendo ao Criador do universo. A Bíblia nos diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É preciso ter muito cuidado quando falamos de adoração a Deus. Porque se com a sua vida você não está adorando a Deus, você está em condenação. A ira de Deus está sobre você. É as Escrituras que está nos dizendo, está nos revelando essa noite. A ira de Deus está sobre toda impiedade, sobre toda injustiça. Porque mesmo os homens conhecendo a Deus,
rejeitaram e ainda assim não o adoraram como ele é, como Deus, Criador dos céus e da terra. Não lhe renderam graça. Os seus pensamentos tornaram-se pensamentos fúteis. E era o que Paulo estava dizendo. Um pensamento aonde busca magoar o próximo. Onde busca montar armadilhas. Um pensamento totalmente depravado, longe dos princípios morais de Deus. E o coração insensato e obscurecido. O que o Senhor Jesus Cristo nos falou com relação ao nosso coração está lá em Mateus capítulo 15, no versículo 9. Abra comigo lá. Mateus capítulo 15, versículo 9. O contexto aqui, Jesus estava falando a alguns religiosos que estavam questionando com relação aos discípulos lavar as mãos. No caso aqui, a questão de lavar as mãos para eles não era uma questão de higiene, mas era uma questão da tradição. E o que Jesus vai falar? Ó, Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas contaminam o homem e o tornam impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Essa questão da impureza que o Senhor Jesus estava se referindo era a impureza espiritual. Comer com as mãos sujas não vai deixar você impuro falando do aspecto espiritual. Mas é do coração que vem maus pensamentos, homicídios, adultérios. E isso é o que torna o homem impuro. A raiz do problema, meus amados irmãos. O problema do homem não está em ter nascido em uma família pobre. Não está. Não está em porque eu contraí tal doença. Não está. Ah, porque a minha família me rejeita. O problema do homem não está nada ligado a esses aspectos. Mas o problema do homem está no seu coração, que é um coração pervertido a Deus. Um coração que está longe do Criador do universo. E o que Paulo fala é que o coração se tornou insensato e obscurecido. Um coração totalmente depravado, cheio de malícia. E é isso que Paulo está falando para toda a humanidade. Estão todos nessa mesma linha. Todos são culpados perante a Deus. E o seu coração leva e lhe afasta cada vez mais de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser seguir a Ele, era preciso negar a si mesmo. Era preciso negar o meu próprio eu. Sabe por quê? Porque era o nosso eu que estava nos levando para a condenação eterna. Era a nossa natureza pecaminosa, o meu eu,
que estava me levando para uma condenação e para uma eternidade sem Deus. Então, quando Jesus fala para negarmos a nós mesmos, é um ato de amor com relação àqueles que Ele ama, com aqueles que creem. Neguem a si mesmo, para que eu possa viver em vocês. Para matar a sua natureza pecaminosa e para que a minha vida seja plena em vocês. É esse o significado de renunciarmos a nós mesmos. Porque se tudo que vier do nosso coração, se esperarmos dele, vai nos afastar cada vez mais do Deus Criador dos céus e da terra. E Paulo ainda continua falando, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Para o mundo, a sabedoria é a perdição. A sabedoria dos homens, hoje, em um mundo onde cresce a ideologia de gênero, o aborto, o relativismo, para a humanidade contemporânea de hoje, isso é intocável. Isso é aceitável. É essa a sabedoria deles. Mas o apóstolo Paulo fala, tornando-se sábios, eles se tornaram loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque essa loucura deles, a loucura das pessoas no mundo em que vivemos, vai levá-las à perdição eterna. A um fim aonde não haverá Deus e nem a sua graça. Mas haverá sim choro e ranger de dentes. A loucura humana é perigosa. Porque quanto mais acham que estão sábios, mais sim estão loucos, estão afastados da glória do Deus vivo. E o versículo 23 é algo ainda mais grave. Ele diz, e trocaram a glória do Deus mortal, do Deus imortal, por imagens feitas à semelhança de homem mortal. Você vê aqui aonde chegou a consciência do homem, aonde chegou a perversidade humana. Deixaram de dar glórias a Deus, e não somente isso, deixaram de dar glórias a Deus e passaram a dar glórias a imagens feitas de homem mortal. Como Deus não vai ficar irado com isso? Se a sua glória, a glória que é devida somente a Ele, agora está sendo dada a imagens feitas por homens, feitas à semelhança de homens mortais, assim como pássaros, quadrúpedes e répteis. É a partir daqui onde Paulo está tratando a idolatria, que é algo muito perigoso. E quando a Bíblia vai tratar de idolatria, ela não vai tratar somente com a adoração a imagens, mas com tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Você pode estar idolatrando o seu trabalho, colocando ele à frente de Deus. Você pode estar sendo idólatra nos seus estudos, colocando eles à frente de Deus. Você pode estar mais idolatrando a sua família do que o próprio Deus. Você está sendo idólatra. Idólatra não é somente adorar imagens, mas é tudo aquilo que você coloca à frente da adoração do Deus Criador. Para isso, é indesculpável e é totalmente inadmissível para Deus. É algo que chega ao extremo. Deixar de dar glórias ao Deus vivo
para dar glórias a imagens de homem mortal. Vamos abrir em Isaías capítulo 44, perdão. Isaías 44, versículo 8. Isaías 44. Não pegue o versículo 8, pegue isso. Isaías 44, versículo 8. Não tremam e nem tenham medo. Não anunciei isto e a não predisse há muitos anos atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe rocha nenhuma. Não conheço nenhuma. O próprio Deus está falando, há outro Deus além de mim? Claro que não. O que Deus nunca viu e jamais verá é um Deus maior que Ele. Não existe rocha maior do que Ele. Não existe abrigo seguro senão Ele. Mas mesmo assim, com a corrupção humana, com o pensamento pervertido e com o coração afastado de Deus, as pessoas criam um ídolo na cabeça e transferem a uma imagem e passam a adorá-la, sendo que não há outro Deus além dele. Somente Ele é o Criador dos céus e da terra. Isso Paulo chama de algo totalmente depravado. E o versículo 24 diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. E o versículo 25: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Deus Criador, que é bendito para sempre. Amém. Trocaram a verdade de Deus, inverteram as coisas, inverteram tudo. Agora a injustiça é que reina. A injustiça está maior do que a verdade imutável de Deus. E meus irmãos, depois desse texto, é uma clara afirmação de que a corrupção humana tem crescido cada vez mais na nossa sociedade. Tudo isso é visível aos nossos dias. Porque o diabo ele tenta fazer da Bíblia uma linguagem ultrapassada. Que é um livro antigo, que é coisa de velho, que não acredita, é senso comum. Não. As verdades bíblicas servem para os nossos dias de hoje. E elas se aplicam nos nossos dias de hoje. Toda essa depravação que Paulo citou, e ele vai continuar ao longo do capítulo, se você ainda quiser ler, aí a partir do versículo 26 até o versículo 32, toda essa depravação da humanidade é por causa do pecado. É por causa do pecado que há na nação. É por causa do pecado que há no coração pervertido do homem. E então, quando Paulo vai escrever a carta de Paulo, a carta aos Romanos, ele escreve esse primeiro capítulo, depois, no segundo, ele vai tratar também dessa questão da lei, e no capítulo 3 ele vai retomar
vai retomar a questão da perversidade humana. E é no capítulo 3 onde ele dá a boa notícia do Evangelho. É que mesmo em uma humanidade pervertida, da qual, se você não conhece Jesus Cristo, você faz parte dela. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mesmo em uma humanidade totalmente pervertida, contra os valores de Deus, que abandonaram a imagem do Deus Criador e passaram a seguir a injustiça, você não precisa fazer parte dela. Você pode sair desse lamaçal que você está aí hoje. Você pode abandonar a sua vida de pecado e seguir a vida de Cristo. Você pode deixar que o amor de Deus encha o seu coração. Você lembra do que eu falei no começo da pregação? Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. E como justo juiz, ele tem que nos dar a devida punição. Mas ele também tem que demonstrar o seu amor. Então como ele vai fazer isso? É uma equação simples. Deus encontrou no seu Filho Jesus Cristo a nossa salvação. O seu sangue derramado na cruz era para ser o nosso preço, o preço dos nossos pecados. E ele deu o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, ele aplicou a pena. Ele foi justo. Quando o seu filho está morrendo na cruz, todos os pecados estavam sobre ele. Ele derramou o seu sangue e pagou o preço dos nossos pecados. Ele foi justo. E ele foi amoroso, porque além de nos perdoar, ele promete uma vida eterna para aqueles que creem. Sim, você não precisa estar na lama do pecado. Você não precisa fazer parte dessa sociedade pervertida que vai contra os princípios de Deus. Mas você pode sim crer no Senhor Jesus Cristo e abandonar essa sociedade. É no capítulo 3, no versículo 25. Abra aí comigo, no capítulo 3, no versículo 25. Peguei a partir do versículo 24. Romanos 3 e 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Sendo justificados. Nós estávamos condenados e separados de Deus. E através do sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos justifica. Ele perdoa os nossos pecados. É aqui onde ele está demonstrando o seu amor. Ele aplicou a sua justiça no seu filho. Ele matou o seu filho na cruz para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna. Não é uma vida de 80, 90, 100 anos. É uma vida eterna. Onde na glória estarão pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Dia e noite. E você pode fazer parte desse coral celestial. Você não precisa experimentar a ira de Deus, o castigo de Deus. Mas você pode experimentar o seu amor, a sua misericórdia e desfrutar de uma vida abundante ainda. Porque depois da morte todos temos uma eternidade. Aqueles que não creem irão sofrer as consequências eternas. Mas se você crer, as Escrituras nos garantem que você sim tem a vida eterna. Basta que você creia no Filho de Deus, naquele que morreu pelos nossos pecados.
É preciso crer. O versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, e pelo seu sangue demonstrou a sua justiça. Ou seja, a justiça que era para ser aplicada em nós. Mas pelo sangue de Cristo, Deus aplicou a sua justiça. E o preço do pecado foi pago. Agora, de duas uma, eu sempre costumo falar isso. Ou você paga os seus pecados, ou Jesus paga os seus pecados. É melhor Jesus, né? Porque o único modo de nós pagarmos os nossos pecados é no inferno. O inferno é a justiça de Deus contra o pecador que não se arrepende. E Jesus é outra justiça de Deus. Uma justiça misericordiosa que pelo seu sangue nos dá o livre acesso ao Pai. E para que Jesus possa pagar o preço dos seus pecados, você precisa ir mesmo onde você está. Clame a Ele, confesse os seus pecados e se arrependa. Invoque o nome do Senhor e será salvo. Você pode aí mesmo se arrepender dos seus pecados e dizer que agora sim você vai viver uma vida para agradar a Deus. Você pode se ajoelhar aí onde você está e pedir perdão dos seus pecados. E Deus vai lhe perdoar, seja qual for o pecado que você tenha cometido. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Agora, se você se manter rebelde contra Deus, as consequências serão muito mais severas. Por isso eu afirmo a você, saia dessa sociedade onde há destruição e siga o caminho certo. Siga o caminho das Escrituras. Deus quer lhe dar uma nova vida. Deus quer lhe dar um novo coração. Quer tirar esse vazio que há dentro de você e preenchê-lo com o seu amor. É essa a boa notícia do Evangelho. É por isso que eu vivo, porque eu creio num Deus que um dia morreu por mim na cruz e que me libertou dos meus pecados, que me salvou do meu próprio eu, que me tirou das garras do diabo e me trouxe para a sua maravilhosa luz. É por isso que eu vivo,